Próximo painel da FLISM, então, pessoal, de objeto a sujeito. Representação da autoria trans na literatura brasileira contemporânea. Como está sendo a recepção e o debate sobre a literatura trans no Brasil? Nesta sessão da FLISM, o professor Anselmo Pérez Eloz buscará mapear a tradição da representação de personagens transgêneros, especialmente protagonistas, na narrativa brasileira escrita por autores transgêneros. Também discutirá a emergência do fenômeno que pode ser chamado de autoria transgênero no campo da narrativa contemporânea brasileira. Entre os autores a serem apresentados estão Anderson Erzer, João Neri, Madame Satã, Amara Moira, Loris Adrian e Fernanda Farias de Albuquerque. Tenho o prazer de convidar o professor Anselmo, então, a subir aqui no nosso cenário e compor o nosso painel. Bom, boa tarde a todos, todas e todes. A minha provocação aqui, já presente no título, né, dessa nossa conversa, é pensar um pouco, né, o quanto as pessoas trans, em um dado momento, né, da história cultural brasileira, que é o recorte que eu farei aqui, né, e especificamente na literatura, que é o que interessa para a FLISM, né, são tratadas, são representadas, muitas vezes de maneira objetificada, né, e de que maneira a questão da imersão da autoria trans possibilita que a literatura seja um espaço, então, não apenas para o trânsito de pessoas trans objetificadas, tornadas personagens, né, mas passe a ser um lugar de enunciação das trajetórias, pontos de vista, né, e da existência trans a partir do texto literário. Né? Então, eu vou falar um pouquinho, eu imagino que o público aqui não esteja muito interessado em grandes discussões teóricas, esteja mais sedento pela discussão dos textos literários propriamente ditos. Mas uma ou outra coisinha eu acho importante de ser mencionada, né, em termos teóricos, para marcar um pouco assim, qual o lugar de onde eu falo, né, especialmente de um lugar um tanto problemático, porque afinal eu sou um homem cis, né, e tenho nos últimos anos pesquisado e trabalhado criticamente com literatura de autoria trans, né? Então, isso gera um problema que não é novidade em outros lugares, né? Ele vai estar presente, por exemplo, quando homens escrevem, né, sobre a autoria feminina, quando pesquisadores e pesquisadoras, independentemente do seu gênero, mas sendo pessoas brancas, escrevem e produzem conhecimento sobre autores afrodescendentes, né? Quando pesquisadores heterossexuais escrevem sobre obras escritas por autores gays e lésbicas. Então, é uma zona de atrito, né? Uma zona problemática, mas problemática no bom sentido, né? Na medida em que a gente captura esse problema e pensa nele como uma possibilidade de produzir conhecimento sobre o fazer literário, sobre a produção de conhecimento sobre literatura, né, sobre o fazer do crítico, e sobre como estabelecer relações mais horizontais, transformando a alteridade em um imperativo ético, ela se faz produtiva. Por favor. Então aqui eu gostaria de mencionar brevemente um pouco os antecedentes, né, que me levaram a pesquisar literatura trans, e aproveitar assim a deixa para fazer um pequeno jabá, que eu faço descaradamente, porque afinal esses livros não estão à venda, né? Eles foram financiados com verba do CNPq e eles estão disponíveis gratuitamente para download no site do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina. O link está aqui em cima na página do SEDOC Livros, e estão disponíveis para download gratuito também no site da Biblioteca Central da Universidade Federal de Santa Maria, né? Então, alguns outros lugares também. Quem tiver dificuldade e tiver interesse pode me procurar, eu não me importo de mandar via e-mail esses arquivos, né? Afinal,
a gente gastou aí quase 4 anos de trabalho, entre 4 e 5 anos de trabalho para fazer a produção desses 3 livros, né? Então, acho importante que eles circulem, né? E eles são um pouco do ponto de partida para essa pesquisa sobre literatura trans. O primeiro deles, né, fala sobre a questão da construção da masculinidade nas artes, na literatura principalmente, e um pouquinho no cinema, né? Nos sombrios tempos da pandemia de AIDS, né? É um livro coletivo que eu organizei, com textos de vários pesquisadores do Brasil. O segundo é um livro que é uma coletânea de textos meus, né? Focando a literatura brasileira, especificamente discutindo questões de gênero, raça e sexualidade, né? E o terceiro é um livro que foi resultado de uma parceria com as professoras Renata, que se encontra aqui, e com a professora Andréia, ambas do Departamento de Letras Vernáculas da Universidade Federal de Santa Maria. E é um livro que retrata um pouco a questão de como o cinema aparece como figuração, né, como tópico ou ainda como assunto nos textos literários, né? Então, esses 3 textos, né, que foram publicados, enfim, colocados em circulação a partir de 2017, em muitos deles aparecem algumas discussões, enfocando gênero, enfocando raça e etnia, enfocando sexualidade, e a questão sobre a intersecção entre literatura, artes e transexualidade até aparece, mas muito pontualmente em algumas páginas de alguns autores, né? E essa ausência, então, foi um dos motivos que me levou a pesquisar atualmente, com mais atenção, o fenômeno da produção literária, né, de autoria de pessoas trans no Brasil. Um outro ponto que foi fundamental também, né, para a consolidação, a gente poderia chamar de resultados parciais, mas na verdade foi um momento de consolidação dessa discussão como um problema, e onde a gente viu a necessidade de criar um projeto para falar dessa produção literária, que está bastante esquecida das páginas dos periódicos acadêmicos. Algumas vezes elas aparecem, né, nos clubes de leitura, nas rodas de discussão um pouco mais informais, sempre fora da universidade, mas nos currículos das disciplinas, nos projetos de pesquisa da universidade, ficam um pouco apagados, né? E a gente viu isso entre 2020 e 2021, quando eu fui convidado, juntamente com a Amara Moira e com o Adalto Taufer, para organizarmos um número da Revista Brasileira de Literatura Comparada, né, versando sobre o tema das transidentidades, né? Então, esse número também está disponível gratuitamente para quem quiser conhecer um pouco, né, do que foi feito. Aqui tem o link, né, na última linha de slide. Se alguém tiver dificuldade, depois eu repasso também essa informação. A Revista Brasileira de Literatura Comparada é a revista da Abrali, que é um dos periódicos mais sólidos e consolidados de pesquisa comparatista. E ela, até então, não tinha publicado um único número, né, que tivesse uma chamada focando gênero, sexualidade ou transexualidade, né? Então, esse número, em um certo sentido, foi um número histórico para a própria história do periódico. E a necessidade de se fazer mais pesquisa foi comprovada pelo fato de que os colaboradores que participaram do projeto, a grande maioria estava escrevendo sobre a questão da literatura trans, mas não pesquisava a questão, pesquisavam outros temas. Então a gente tem pesquisadoras feministas que se solidarizam e que escreveram sobre o assunto, né? Pesquisadores gays que trabalham com livros que versam sobre as vivências homossexuais masculinas, escritos por escritores gays, e que se sentiram, então, assim, um pouco mais à vontade para tratar dessas questões, né? Mas projetos de pesquisa mais consolidados sobre a questão, com resultados mais robustos, não apareceram muito nesses trabalhos. Então, daí que a gente viu a necessidade
de começar a pensar isso, né? E foi a partir daí que eu montei, então, o meu atual projeto de pesquisa. E um dos pontos de partida, né, que está presente no título aqui provocativo dessa minha fala, diz respeito à compreensão, né, das palavras objeto e sujeito quando a gente está pensando em literatura trans, né? Quando eu digo objeto, eu estou pensando na figuração da pessoa trans como mera representação literária. Então, seja assim, um personagem ou um protagonista em um texto onde a voz narrativa não é uma voz trans e onde o autor ou a autora não é uma pessoa trans, né? A ideia da objetificação passa pelo fato de que a criação desse personagem, desse enredo e dessa história que está sendo contada não carrega a legitimidade da experiência vivida, né? E no segundo momento, a questão dessa tomada de posição do lugar de sujeito, né? Do momento em que as pessoas trans deixam de ser meramente figuração, né? Deixam de ser personagens dentro dos textos literários e passam a ser produtores de capital cultural, passam a ser os autores que contam, seja as suas próprias histórias, as histórias da sua comunidade ou as histórias ficcionalizadas a partir de um ponto de vista trans, né? E aqui uma nota de rodapé, digamos assim, na fala, mas que eu acho importante, para esse momento de discussão, tanto do projeto quanto dessa fala, eu estou pensando trans não como mero prefixo, mas como um substantivo bem amplo, né? Então, as diferenciações e as problematizações, né, de questões como travestilidade, transgeneridade, transexualidade, a questão das pessoas não binárias, né, são questões extremamente importantes, né, que não podem ser ignoradas, mas que para esse momento de análise elas estão sendo minimizadas. A gente está pensando nesse grupo de identidades, né, como identidades que compartilham algo em comum, né, que é uma posição de diferença com relação à cisnormatividade e uma posição marcada pela subalternização, né, por essa marca de desvalorização de um valor negativo, colocado como coisa menor, como um grupo que produziria uma literatura de gueto ou para um público muito específico. Né? Isso leva, então, à ideia, esse termo conhecimento situado não é de minha autoria, ele é de autoria de uma feminista norte-americana, Donna Haraway, que trabalha inicialmente na área da primatologia e depois foi para a filosofia da ciência, que é a ideia de que todo conhecimento, ele é, por definição, não neutro, né? A ideia de que a neutralidade do conhecimento científico, que é postulada muitas vezes como um valor e um ponto de partida, na verdade, ela é um pouco falsa, um pouco problemática, né? Em especial no campo das ciências humanas, né? Onde os resultados não são verificáveis e dependem muito do ponto de vista do pesquisador. No meu caso específico, na minha relação com esses temas, né, eu me identifico como um homem cis, ou seja, não sou trans, como um homem gay, como um homem que se reconhece como latino, trabalhador intelectual do sul global, e tenho o amparo de uma instituição acadêmica, como uma universidade federal, segurando, né, me servindo de patamar e me dando visibilidade e autoridade para falar sobre literatura, né? Isso me coloca simultaneamente num ponto de vantagem e desvantagem, né? Se eu for comparado com as pessoas trans, mesmo com as escritoras e escritores trans, eu tenho uma vantagem na minha posição de produzir conhecimento, né? Afinal, eu sou uma voz que fala de dentro da universidade, eu sou a voz do especialista. Eu me encaixo no lugar da voz do crítico. Mas, por outro lado, eu também tenho uma desvantagem, né? O fato de ser um homem gay, de ser uma pessoa que está do lado de baixo da linha do Equador, que não está falando de uma instituição norte-americana ou europeia,
faz com que o meu lugar de poder epistemológico também seja um pouco fragilizado. Então, isso é como andar ali na corda bamba, né? Como lidar simultaneamente com essa posição de vantagem e de desvantagem. E a minha escolha nesse sentido é adotar como ponto de partida a teoria queer para produzir conhecimento sobre a literatura trans. Pode passar? Pode passar? Eu vou tentar falar brevemente aqui, muita brevidade, sobre algo que é bastante complexo, que é essa ideia, né, da teoria queer. Se for do interesse de vocês, a gente pode retomar um pouco isso depois na conversa, no debate, mas eu vou falar bem rapidamente para a gente falar o máximo possível dos autores e autoras trans agora na sequência. Né? Então, a gente pode pensar que o queer mais ou menos como sinônimo, né, da famigerada sigla LGBT ou LGBTT ou LGBTQIA+, nas suas diferentes variações, né, como todas elas herdeiras ainda do momento lá dos anos 90, de um trocadilho que surgiu com o GLS, né, que identificava as marcas de automóveis, né? Então, que era o GL, que era o gran luxo, e o GLS, o gran luxo super, né? E dentro da comunidade gay brasileira começou a se fazer um pouco de piada com isso, né? Identificando se as pessoas eram GL ou GLS, né? GL eram gays e lésbicas, GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? E a partir desse trocadilho que foi de alguma maneira abraçado e utilizado de uma maneira produtiva pelo movimento social, a ideia da utilização da sigla se tornou um lugar de resistência e de afirmação. E essa sigla foi mudando à medida que foi passando o tempo, né? Então, de GLS passou para LGBT, num gesto interessante de colocar o lugar de maior visibilidade para as lésbicas e não para os gays, com essa troca, né? Já que historicamente no movimento gay brasileiro os gays tinham mais espaço do que as mulheres lésbicas. E essa sigla vai então aumentando com o passar do tempo à medida que novas identidades vão se reivindicando, né, como possibilidades de experimentação do corpo e dos afetos. Só que o queer, que muitas vezes aparece dentro da sigla, ele tem menos a ver com uma identidade e mais a ver com o fato de que essa identidade nunca está definitiva. Essa é a grande questão, talvez, para a gente entender a ideia do queer. O queer não é uma identidade, ele é uma posição de resistência, uma posição de contestação, né? Muitas vezes pessoas heterossexuais se identificam como pessoas queer, no sentido de que estão questionando, né, ou estão, de alguma maneira, oferecendo resistência aos privilégios da comunidade heterossexual. Até pouco tempo atrás, por exemplo, o direito ao casamento era um privilégio exclusivo da comunidade heterossexual nesse país, por exemplo, né? Mas essa daí já é uma outra discussão. Pode avançar? Pode avançar mais um? Aqui a gente começa a falar de literatura, então, propriamente dita, né? Que é o que eu acredito que está nas expectativas da maioria de vocês. Para trabalhar com esse conjunto de textos, alguns deles são um pouco mais conhecidos de vocês, os textos mais recentes provavelmente estejam presentes no horizonte de leitura de vocês, nomes como o da Amara Moira, por exemplo, mas outros textos são textos que foram publicados uma única vez no Brasil, não foram reeditados, estão perdidos nos sebos, nas bibliotecas, né? E há uma espécie assim de força-tarefa nacional no sentido de catar esses exemplares quando se encontra, de se fazer a digitalização e de se colocar a circular, inclusive porque esses textos muitas vezes, embora não tenha passado o período legal, eles já estão caducos no que diz respeito a direitos autorais. Os autores morreram, não deixaram herdeiros, e as editoras que então deteriam os direitos faliram ou fecharam, né? Então são textos que estão no limbo dos direitos autorais, né? E num limbo
da fila de possibilidades de reedição. Então, nesse sentido, esse trabalho que a gente faz, né, principalmente com os textos fora de catálogo, de digitalizar, de distribuir, né, eles podem parecer um pouco contraventores, mas eles não chegam a configurar crime de pirataria, por exemplo. Né? Em primeiro lugar, porque isso não é feito com fins lucrativos. Né? E segundo, porque não há ninguém sendo alijado de lucro, né? Porque não há nem pessoa física nem jurídica mais que reclame esses direitos autorais. Eu vou identificar quais livros estão nessa situação, né? E quais são os livros que estão circulando e que estão disponíveis no mercado editorial. E esse grande conjunto de textos a gente pode dividir, então, em 3 grandes grupos. Né? O primeiro grupo são esses textos que tomam a pessoa trans como objeto. Ou seja, são textos que possuem personagens ou um protagonista trans, né? Mas que não foram escritos por pessoas trans e que não têm narradores trans. Né? A única instância em que aparece a pessoa trans é no lugar do personagem, e em alguns casos como personagem secundário, sequer como protagonista. Principalmente dos textos mais canônicos da literatura brasileira. O que diz um pouco sobre a nossa vida social, né? Qual o lugar que reservamos para as pessoas trans na literatura canônica, né? O lugar subalterno, o lugar periférico, o lugar de figurante. Não é muito diferente do lugar que nós, como sociedade, destinamos às pessoas trans, né? Então, aqui é um daqueles lugares onde o encontro de literatura e vida social ficam muito explícitos, e a gente vê quanto o universo ficcional dialoga com o imaginário político-social, né, que permeia a nossa vida cotidiana. O segundo grupo, e talvez o grupo mais curioso de textos, do ponto de vista da sua organização narrativa, são os mais problemáticos, e mais problemáticos no bom sentido, porque são os que dão mais pano para manga para a discussão. A gente encontra o que nós chamamos de narrativas mediadas. Né? O que acontece com esses textos? Basicamente, nesses textos, a gente tem uma pessoa trans que se comporta como uma espécie de informante ou de narrador, mas que, em alguns casos, como no caso das Memórias do Madame Satã, é uma pessoa iletrada ou até mesmo analfabeta. Como é que essa pessoa vai escrever, então? Né? Temos um impasse. O que acontece? Essa pessoa alia forças com um representante da comunidade intelectual letrada, via de regra um jornalista ou um antropólogo, mais ou menos na mesma tradição do testemunho latino-americano, e esse mediador, então, transcreve essa história, funciona como uma espécie de editor, ou não é sequer de ghostwriter, porque ele não trabalha muito na forma da história. Ele transcreve a história tal e qual está sendo apresentada por esse informante. Né? E a gente tem, então, essas narrativas duplas, né? Narrativas de dupla autoria. Um autor que é a mão que escreve e o outro que é a voz que enuncia e que mobiliza suas memórias. Né? Eu particularmente acho esse grupo de narrativas as mais interessantes, porque é bem o lugar onde a gente vê essa transição. A pessoa trans deixa de ser a mera representação, mero objeto, e começa a ser senhor ou senhora do seu discurso. E por fim, né, encampando um grupo de narrativas mais recentes, as narrativas que têm protagonistas e narradores trans e que são escritas por autores ou autoras trans. Né? Esse é o grupo assim, de mais destaque entre os autores que estão publicando e dos livros que estão no mercado editorial circulando e com acesso mais facilitado para nós. Aqui então eu tenho um primeiro grupo, né, para a gente falar um pouquinho. Eu não vou fazer grandes análises de cada um dos textos. A minha ideia a partir de agora é sinalizar algumas dessas obras, sinalizar como a questão, né, seja da representação das personagens trans, da autoria trans ou da voz narrativa trans surgem, e convidar vocês, né, a, por conta própria, no momento posterior, procurarem essas narrativas e tirarem suas próprias conclusões, né,
sobre o mérito e o valor desses textos. E essa é uma questão importante. Como são textos que trabalham muito no limite entre ficção e realidade, muitas vezes eles ficaram na prateleira da não ficção e não foram lidos como literatura. Por outro, quando foram lidos como literatura, foram lidos como literatura dentro de um enquadramento muitas vezes transfóbico, cisnormativo, que via, pelo fato de tratar de existências trans, julgava esses textos como textos de menor importância, né? Então, há uma necessidade muito grande de se produzir juízos, de se produzir conhecimento, de se produzir crítica, seja ela positiva, seja ela negativa, sobre esses textos, para que a gente consiga efetivamente dar a esses textos o devido lugar nas histórias da literatura brasileira. Numa mera nota de rodapé, se for o caso de textos que não têm mérito, seja no cabeçalho, na abertura de um subtítulo de uma seção de uma história literária, no caso daqueles que têm mérito, né, e qualidade para tanto. Então aqui, os dois primeiros textos, talvez sejam os mais conhecidos de todos, né, fazem parte daqueles textos classicões que mesmo quando a gente não leu, a gente minimamente toca de ouvido, dada a importância e a presença deles nos manuais didáticos e nas histórias literárias, né? A gente tem O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, publicado em 56, né? E que tem, né, dentro da sua estruturação, né, um personagem, né, um homem trans, que é o Diadorim, né, e que não é lido como homem trans na história da literatura brasileira. Muito recentemente, a primeira pessoa que fez uma leitura do Diadorim como homem trans e que nos denunciou a covardia, e aí cabe a gente pensar se é a covardia do narrador ou a covardia do próprio autor, no momento em que devassa o corpo do Diadorim no final da narrativa, né, para descobrir o verdadeiro sexo desse cangaceiro, foi a Amara Moira numa palestra muito bacana na última Bralic que aconteceu em Porto Alegre, que foi em 2022. 2021, se não me falha a memória. E é uma palestra que está disponível online. Ela faz uma leitura muito interessante, mostrando que essa tradição crítica de ver, né, em Diadorim, a mulher travestida para poder ser jagunça, um gesto transfóbico de apagamento da autodeterminação de gênero dessa personagem, né? Algo semelhante, né, talvez não tão incisivo, vai acontecer em outro grande romance da história literária brasileira, um dos grandes romances canônicos do século XX, que é A Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso, né? Esse romance também traz um personagem que é um personagem marginal para a trama, que teria uma segunda ou terceira importância, mas que é bastante importante. O Timóteo é um personagem que vive enclausurado, né, num dos quartos, né, da casa assassinada, que dá título, né, ao romance, e que ele vive meio que escondido, ele é meio que a vergonha da família, porque ele é, para dizer o mínimo, assim, no mínimo meio excêntrico, né? Ele descobriu um baú com umas roupas muito antigas de uma tia-avó e ele passa a usar essas roupas, né? Então, durante o dia ele passa trancafiado no quarto e à noite ele vaga pelos corredores da casa com as roupas dessa antepassada, né? Assumindo, então, uma identidade feminina, né? Dentro da tradição forte e canônica da literatura brasileira, uma das primeiras vezes, né, que um homem travestido, reivindicando uma identidade feminina, aparece em um enredo, né? Ele não se reivindica no feminino, né, mas ele refere-se a si mesmo no masculino, usando essas roupas femininas, né, recuperando aí um pouco o que é uma identidade histórica consagrada na América Latina, que é a figura do travesti de quadra, né? Não necessariamente de quadra, porque no romance isso não está envolvido, mas a questão
dessa travestilidade que não é a tempo inteiro, né? De homens, muitas vezes de homens gays que se travestem, que se apresentam no feminino, depois voltam a se apresentar no masculino, dialogando um pouco com a ideia do que hoje a gente chamaria de não binário, né? De alguém que transita e não se insere completamente, nem no gênero masculino, nem no feminino. Seguindo um pouco uma autora que vem sendo recuperada aos poucos, mas que ainda tem um lugar muito marginal na historiografia literária brasileira, ela só é lida com o devido respeito, com a devida atenção, né, por pesquisadores que têm trabalhado com literatura gay e lésbica na história literária brasileira, que é a Cassandra Rios, né? A Cassandra Rios tem uma importância gigantesca para a literatura trans, mesmo sendo uma mulher lésbica, né? Porque ela é a primeira escritora a escrever um romance com uma protagonista travesti, né? Então, já haviam outras figuras travestis e transexuais na literatura brasileira, como a gente viu pelos próprios exemplos do Lúcio Cardoso e do João Guimarães Rosa, mas essas figuras sempre ocupavam lugares menores, né? Lugares subalternizados na construção dos enredos. E a Cassandra Rios, pela primeira vez, então, dá espaço a personagens travestis protagonistas, né? O primeiro texto, intitulado Georgette, que é o nome da protagonista, foi publicado em 56 e é até onde a gente sabe, então, né? Primeiro romance com uma protagonista travesti. E o segundo também é dela, de alguns anos depois, no texto intitulado Uma Mulher Diferente, né? Que traz a história da Ana Maria e que a gente poderia identificar, então, até onde a gente sabe, como a segunda travesti protagonista de uma narrativa na literatura brasileira. E para mostrar que nem tudo são flores e que há algumas narrativas que se reivindicam como narrativas trans, mas são muito problemáticas, né? Eu trouxe aqui o contra-exemplo do Danilo Angrimani, né, como o romance Nicola. Foi um romance publicado no final dos anos 90, em 99, por um selo da Sumos Editorial, que se chamava Edições GLS, e que tinha uma proposta interessante em termos de política editorial, recuperando um pouco, né, o trocadilho do Gramo Luxo Super, né, como gays, lésbicas e simpatizantes. Só que esse texto é problemático porque, assim, ele é apresentado, primeiro porque o enredo dele é apresentado como sendo um texto temperado com bom gosto e bom mocismo, né? O que já começa a gente... então quer dizer que, via de regra, histórias com travestis e transexuais são de mau gosto, mas algumas são de bom gosto, né? Retomando aquilo que a gente viu com outras representações de sexualidade subalternizadas, né? Pode ser viado? Pode, mas tem que ser branco, malhado e usar cueca da Calvin Klein, né? Se for preto, se desmunhecar, se rebolar a raba até o chão, é indesejado e a gente não quer mais, né? Então, essa ideia de um olhar higienista, higienizante, né, aburguesante, que a gente viu muito nas polêmicas sobre representação de gays e lésbicas nas telenovelas, por exemplo, em especial nas telenovelas da Globo, aparece também na literatura, né? Então, por um lado, havia essa iniciativa interessante do ponto de vista editorial, mas era uma coisa muito complicada, porque as próprias regras da editora colocavam lá nas normas de submissão dos originais, textos que falarem de homossexuais de uma maneira pejorativa, textos que incitarem a violência, textos que mencionarem o uso de drogas, serão sumariamente recusados, né? Então, está explícita a política editorial do bom mocismo, né? E não precisa ser nenhum gênio para saber que nas subculturas gays, seja no Brasil, seja no exterior, em especial nos anos 80 e 90, a presença do uso de drogas recreativas fazia parte constante da própria constituição dessa identidade coletiva. A questão da violência, do vocabulário transgressor ou pejorativo,
está presente no cotidiano de qualquer pessoa gay, lésbica, trans ou bi, quando leva um ataque da polícia ou recebe um olhar meio torto, né, das pessoas de bem da sociedade brasileira. Então isso já mostra o quanto limitava, essa proposta da editora limitava o tipo de enredo que sairia dali. E isso acontece com o romance Nicola. Inclusive, ele é vendido com base em uma mentira, porque na página da editora ele é anunciado como o primeiro romance transgênero brasileiro. O que é mentira. O marqueteiro que fez essa peça publicitária, com certeza não era alguém da literatura e não conhecia a obra da Cassandra Rios. Tampouco, né, ou talvez até conhecesse, mas enfim, conscientemente ou não, a questão é que tem um golpe de marketing aí no lançamento desse livro e que é algo importante para a gente pensar as discussões que envolvem a comunidade queer, que é a ideia do purple washing, né? A ideia do verniz lavanda, né? Ou do pintar de cor-de-rosa certos produtos, certos serviços ou certos pacotes, para tornar isso mais atrativo para o público consumidor e para vender uma imagem mais moderna e descolada. Inclusive na política internacional. O caso mais grave, mais absurdo nesse sentido é o de Israel, vendendo uma das paradas gays, né, mais coloridas, divertidas e interessantes para a comunidade gay internacional. Então, são super liberais no que diz respeito à sexualidade. Mas no que diz respeito à faixa de Gaza, aos conflitos com os palestinos, né, o discurso da diversidade faz água e vai por terra. Né? Então, somos diversos enquanto vocês não quiserem arrancar as nossas terras. Né? Então, tem uma coisa complicada aí, e esse purple washing muitas vezes é colocado a serviço disso. Até nos TikToks da vida tem uns vídeos de algumas figuras, de alguns youtubers que fazem piada com isso, com relação a algumas marcas brasileiras que convidam pessoas com alguma visibilidade da comunidade gay e trans para fazer anúncio de algumas marcas e de alguns produtos, né? Mas a abertura à diversidade se encerra assim que a parada gay de São Paulo se encerra. Passado esse momento, as marcas voltam ao ostracismo e não comentam mais nenhum vínculo ou apoio a essas causas. Mas voltemos para a literatura. Né? Via de regra, esses textos... Pode passar, por favor, João? Esses textos, então, desse grupo, eles têm um grande problema. Né? Tem um grande mérito, que é o de trazer a presença de protagonistas, de personagens trans, para a cena das narrativas literárias, que traduzem um pouco como a gente se reconhece como povo, mas muitas vezes elas transformam a pessoa trans num estudo de caso, né? Então, muitas vezes, a grande preocupação do enredo é descobrir por que a pessoa trans é trans, qual foi o trauma, qual foi o problema, o que deu origem, o que é um absurdo, porque ninguém se pergunta qual foi o trauma que fez as pessoas héteros serem héteros, né? A normalidade da heterossexualidade como ponto de partida é dada como universal e tudo que foge disso, então, é marginal, é problemático, é estudo de caso, é identidade subversiva ou problemática. E muitas vezes isso vai acabar, o grande argumento para se falar nisso, para se dar conta dessa questão, é a defesa de uma espécie de hermafroditismo da alma, né? Ou então da ideia da alma certa no corpo errado, né? Para dar conta dessa dissociação, né? entre genitália, sexo biológico e identidade de gênero. E, na verdade, é algo que está baselado em muitos discursos médicos e psiquiátricos ultrapassados, né? DSM-4, DSM-5, que são os manuais de transtornos psiquiátricos, né, da Associação de Psicologia e Psiquiatria norte-americana. Durante muito tempo, eu não vi o DSM-5, mas até o DSM-4, que saiu nos anos 90, né, a transexualidade ainda era classificada como doença, como transtorno de identidade de gênero, como disforia de gênero, né? E há toda uma luta do movimento trans no sentido de desmedicalizar
a identidade trans, né? Porque, afinal de contas, a verdade do sujeito não pode estar definida pela mão e pelo julgamento do psiquiatra. Pode passar. O segundo grupo traz essas narrativas mediadas, que são as que eu acho as mais interessantes, né? Então, talvez a mais interessante delas para a literatura brasileira seja justamente a primeira, de um livrinho um tanto esquecido, que é o Memórias de Madame Satã, que foi publicado em 1972 pelo Silvan Paeso, né, que era um jornalista que fazia muita reportagem, escreveu muito romance e reportagem ao longo da década de 70, mas é um texto que ficou meio que esquecido, né? Ele foi publicado um pouco que na onda de 2 entrevistas que o Pasquim publicou com o João Francisco dos Santos, né? O homem que dava corpo à figura do Madame Satã. Mas ele já traz um problema que, embora seja um depoimento narrado pelo Madame Satã e transcrito pelo Silvan Paeso, o nome do Madame Satã não aparece na capa como autor, né? O que é um pouco problemático. É interessante a gente pensar o que isso significa, né? Por um lado, o jornalista dá voz ao famoso boêmio malandro travesti da Lapa, que virou uma figura muito presente no imaginário carioca. Por outro, ele apaga o nome de quem narrou essa história dos créditos do livro, né? Curiosamente, agora há pouco tempo saiu um volume com o título Memórias de Madame Satã, que é uma reedição desse livro, mas que traz dois problemas. Primeiro, é curioso, o nome do Silvan Paeso foi apagado da capa, né? Então ficou como se o próprio João Francisco dos Santos tivesse escrito a sua história, né? O que não orna, a conta não fecha, porque afinal de contas, né, todos os relatos que a gente tem são de um homem analfabeto. E segundo, porque o jornalista que pegou o texto original e fez essa reedição, ele tomou a liberdade de fazer algumas alterações. Ele disse que o texto era meio repetitivo em algumas partes e corrigiu, digamos assim, o texto. O que é um problema gigantesco, né? Não há problema nenhum em edições corrigidas e revistas no campo da literatura, se isso é feito pelo próprio autor, né? O texto que a gente conhece do Macunaíma, por exemplo, não é o texto original, né? O texto original do Macunaíma, publicado pelo Mário de Andrade, tinha um capítulo que nós não lemos hoje em dia, né? Que ele tirou por conta de uma sugestão do Manuel Bandeira, que achou que estava afrontoso demais. E tem depoimentos, tem os registros disso na biblioteca do Mário de Andrade, que está lá na USP, com os originais, né? Então, há essa problemática. Mas justamente por ter essa problemática, é que esse material é muito rico para pesquisa, né? Narrativas bem construídas, bem comportadas, com início, meio e fim, não rendem muito discussão para o crítico e para o pesquisador. As narrativas problemáticas, sim, são aquelas que muitas vezes nos apresentam um vasto campo de pesquisa e discussão a ser feita. Um outro texto bem importante nos mesmos parâmetros é o Princesa, da Fernanda Farias de Albuquerque. Eu pronuncio dessa maneira afrescalhada, porque Princesa foi publicado originalmente em italiano. A Fernanda Farias de Albuquerque era uma travesti brasileira que migrou para... Ela era do interior da Paraíba, ela migra para a Itália, para fazer quadra na Itália. Não sei se isso fica no horizonte de todos, mas ao longo das décadas de 80 e 90, houve uma migração massiva das travestis brasileiras para a Europa. Uma coisa que pouca gente sabe é que na gíria de rua de Paris, Brésilien significa travesti. Justamente pela quantidade de travestis brasileiras que faziam o trottoir no Quartier Latin, né? Não sei se ainda hoje se utiliza isso, né? Mas na década de 70 e 80, né, brésilienne é uma maneira pejorativa de se referir a uma travesti. Quer dizer, além de travesti é imigrante, além de travesti não é francesa, né? E a Fernanda, então, faz parte dessa geração, dessa leva
de travestis e de mulheres trans que vai viver na Europa. Ela é presa acusada de narcotráfico, né? Na verdade, também todas as travestis que fazem quadra, via de regra, têm um negocinho, como dizem por aí, né? Para conseguir sobreviver com o mínimo de roupas no frio europeu, para fazer o trotuar da prostituição. Então, o consumo de álcool e de drogas, ele é muito frequente nesse métier. E ela acaba sendo presa e sendo colocada numa cela. Ela é vizinha de cela do Maurizio Gianelli, que é um antropólogo italiano e que era preso político na época por ter participado das Brigadas Vermelhas na Itália. Eles começam a conversar, né, a história toda da Gênese, de como é feita a narração, porque logo de início o italiano da Fernanda era muito ruim e o português do Maurício era inexistente. Ainda assim, eles conversaram muito e ele conseguiu construir, então, o relato da história da Fernanda Farias de Albuquerque, né? A Fernanda Farias passou a sistematicamente estudar italiano na prisão para conseguir passar com mais veracidade as informações, porque num primeiro momento ela fazia a narração em português, um outro preso político que dominava minimamente as duas línguas ouvia e fazia uma tradução livre para o Maurício, né? A Fernanda notou que isso deixava muito distante da verdade que ela queria dizer e ela faz um esforço sobre-humano para se habilitar em italiano, né, dentro da medida do possível, né, dentro das limitações de uma pessoa encarcerada, para conseguir fazer esse diálogo em primeira mão com o antropólogo. O texto sai em italiano, publicado em 94, né, por uma pequena editora de Roma, e em 95 ele é traduzido e publicado aqui no Brasil, né? Ele tem pelo menos 2 edições, porque, se não me falha a memória, o texto que eu tenho é a edição original de 95, mas eu acho que ele foi reeditado pela Círculo do Livro em algum momento, né? Então, são edições que saem sem data, né? Mas a gente sabe que teve alguma demanda pelo texto que levou a uma segunda edição. E o último texto, né, que eu menciono aqui, é um texto bem recente, que entra no fenômeno dos livros de autoria, né, ou de participação com os youtubers, né, que é o livro Meu Nome é Amanda, que é a história da Amanda Guimarães, né, também conhecida como Mandy Candy, né, uma jovem mulher trans da região metropolitana de Porto Alegre, que migrou para a Tailândia para fazer a cirurgia de redesignação de gênero, passou um tempinho na Tailândia, passou muito tempo morando na Coreia, depois, já nesse período ela já montou o seu canal no YouTube, depois retorna, né, e se tornou uma voz muito importante da comunidade trans, porque ela não teve papas da língua para falar sobre todo o processo, né, de redesignação de gênero, né? Desde momentos anteriores ainda do seu passado, né, quando ela se identificava como menino, até o presente, né? Então, nessa leva de youtubers que estavam escrevendo livros, né, ela foi convidada pela editora Rocco e ela produziu, então, né, foi lançado esse texto a 4 mãos, em parceria com o Lielson Zeni, né, que depois de alguns anos, depois de ter lido o livro, eu fui descobrir que ele mora aqui em Santa Maria, né? O Lielson Zeni, para quem conhece, talvez vocês não conheçam de imediato, mas o pessoal da UFSM com certeza conhece a professora Maria Clara, de francês, ele é o companheiro dela, né? Então, eu descobri isso numa conversa de bar, tomando chopp com ele, com a Maria Clara. Daí ele falou, teve uma vez que eu fiz um trabalho aí meio de ghostwriter e tal, escrevi um livro a 4 mãos com uma menina trans, e daí eu descobri que ele era o autor, o coautor, né, do livro. Daí ele, inclusive, me falou do processo, como foi, que foi um pouco distinto, né, porque ele foi fazer a tarefa de casa, né, de assistir os vídeos, para depois conversar com a Amanda, e ele disse que assim, a clareza, enfim, com que a Amanda constrói a sua própria narrativa nos vídeos estava tão clara, tão evidente, que ele precisou de 2 ou 3 entrevistas para organizar daí o texto e para ter a aprovação da Amanda, né? Enfim, esse é um dos textos
que continua à disposição, né, que está facilmente encontrado no mercado, e mostra como essa ideia do trabalho a 4 mãos ainda se faz importante, né, em alguns casos específicos, para que algumas pessoas trans consigam contar suas histórias. Eu estou quase passando do tempo já. Eu vou fazer só um último comentário, então, aqui, com uma lista dos textos, né, que se enquadrariam, então, nesse último grupo. Pode passar os slides um pouquinho, por favor, Ju? Isso, esse aí. Que são os textos que estão sendo estudados nesse momento com mais atenção, por mim e pelos meus orientandos na universidade, que são textos, então, de autoria de pessoas trans, todos de escritores e escritoras do Brasil, textos que têm uma voz narrativa trans, ou seja, o narrador, né, parte de uma identidade trans, e os protagonistas são pessoas trans, né? Ademais disso, essa coincidência nos leva, né, essa reincidência de uma mesma identidade do autor, do narrador e do protagonista nos leva, obviamente, a 2 possibilidades, né, de gêneros literários: autobiografias, né, ou autoficção. O único dessa lista aqui que foge a isso é o texto da Athena Beauvoir, o último texto da lista, o Contos Transantropológicos, que é um livro que se pretende mais literário, um livro mais ficcional, né, que conta histórias de pessoas trans, de vivências trans, algumas da própria autora, outras que ela presenciou, com um trabalho de ficcionalização mais forte, né? Mas como ele está presente aqui pela relevância da Athena Beauvoir, mas como o foco basicamente é narrativa longa, né, o nosso corpus de trabalho é composto por esses outros textos. Então, o primeiro deles, A Queda para o Alto, publicado em 82, né, é o primeiro texto de autoria trans, até onde a gente sabe, publicado no Brasil, né, publicado exclusivamente de próprio punho da pessoa, né. O Anderson Herzer era um homem trans, né. Então, isso é curioso também. Muitas vezes as pessoas perguntam onde estão os homens trans no campo da literatura brasileira, né? Para o bem ou para o mal, foram os pioneiros, né? Quem abre o campo de publicação é o Herzer, com o texto A Queda para o Alto. Ele é dividido em 2 partes, esse livro. A primeira parte é um testemunho pessoal e a segunda parte é um conjunto de poemas, né, assinados pelo Herzer. Na sequência, a gente tem o texto da Loris Adrian, Meu Corpo, Minha Prisão, autobiografia de um transexual. Esse um transexual me incomoda no título, mas eu tenho que ser fiel, né, à capa do livro no momento em que foi publicado, que era 1985. É um texto de próprio punho da Loris, que conta, então, a sua jornada. Enfim, a Loris, ao contrário da trajetória de muitas pessoas trans, ela conseguiu ter acesso à escolarização, né, de uma maneira um pouco mais tranquila, antes de iniciar a transição. Então, isso foi fundamental também para a sua configuração como um sujeito escritor. Depois, na sequência, a gente tem o nome de outro homem trans, que é muito importante para a produção literária brasileira. Eu diria que talvez seja o nome de pessoa trans mais importante, o do João Nery, porque ele é o que mais produziu, né? Ele escreve 3 autobiografias, né? Na verdade, é uma mesma biografia, é a mesma vida, mas em 3 momentos diferentes, né? Então, em 85, ele publica Erro de Pessoa, João ou Joana, que conta um pouco a parte inicial da sua trajetória, da sua gênese, a fuga, né, a saída meio ilegal do país para o Paraguai para fazer a redesignação de gênero, o retorno como uma identidade falsa para ter uma identidade masculina, e o quanto que ele perdeu com isso, porque, na verdade, quando ele vai para o Paraguai, ele é uma mulher com título universitário, com diploma em psicologia. Quando ele volta, ele é um homem analfabeto, porque
porque ele não tem mais documentação no seu nome civil para comprovar a sua formação, né? Então, muitos desses dilemas do fato de como o sistema legal, o sistema estatal jogam e empurram as pessoas trans para lugares de marginalidade são tratados nesse texto, né? 30 anos depois, ele volta a escrever e escreve Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual, 30 anos depois. Esse livro é um livro quase que sob encomenda, né? O João tinha uma companheira, como filho, que ele adota, e por volta dos 14, 15 anos, esse filho pede para ler a autobiografia do João. O João treme na base, mas tá, vamos lá, enfim, é a minha história, né? O menino lê a história e depois resolve conversar com o pai sobre a história. Ele fica muito enraivecido com o João, porque ele diz: mas isso aqui é a história da tua vida, por que nem o meu nome, nem o nome da minha mãe aparecem nesse livro? Né? Porque a história, obviamente, conta a trajetória até o momento anterior ao encontro do João com a companheira. Então ele escreve esse livro, que é, na verdade, eu chamo aqui, né, de edição aumentada, mas na verdade não é uma reedição, né? É a continuação das memórias, né? Contando como a companheira e como o filho passam a fazer parte da sua trajetória. Temos também o livro da Amara Moira, que foi talvez um dos nomes mais importantes em termos de visibilidade, com o livro E Se Eu Fosse Puta, né? E esse livro tem uma história interessante, porque a Amara Moira, ela é formada em letras com mestrado e doutorado pela Unicamp, ou pela USP, agora não tenho certeza, acho que pela Unicamp. E durante o período ainda da faculdade, ela começa a transição, né? Ela deixa de se reconhecer como um menino gay e passa a se reconhecer como mulher trans, passa a fazer quadra, né? Passa a se prostituir, e ela cria um blog. E é muito interessante porque a história dela reconstrói, em uma certa medida, a trajetória de uma outra profissional do sexo muito famosa, né, no Brasil, que é a Bruna Surfistinha, com a história da prostituição, da publicação do blog, com as aventuras e com as histórias de trabalho, e depois com a publicação em livro, né? A Amara Moira faz mais ou menos o mesmo trajeto, né? Ela faz a quadra, ela volta para casa, ela escreve as memórias da quadra, isso vai sendo lido, isso chama a atenção do mercado editorial, que a convida então para publicar isso em forma de livro, né? E se enquadra com muita proximidade dentro do que a gente discute em termos do que seja a autoficção na literatura contemporânea, né? Esse exercício de espetacularização do autor, de se colocar também no lugar de protagonista, né? E de, ao mesmo tempo, fazer isso sem o compromisso de uma autobiografia, mentindo e ficcionalizando quando funcionar melhor, né? Na verdade, a discussão sobre autoficção vai um pouco além disso, né? Mas, para fins didáticos, fiquemos nisso, né? Nessa diferenciação. A autobiografia tem um compromisso maior com a verdade, a autoficção não tem esse compromisso tão forte, né? Ela permite o exagero, a ficcionalização de uma maneira mais tranquila, né? E por último, né, mas não menos importante, o último livro publicado, né, em vida pelo João Nery, que faleceu há alguns anos de enfisema pulmonar, que tem esse título maravilhoso que é Velhice Transviada, né? E esse é um livro muito singular, né, porque ele é um dos primeiros, talvez o primeiro, a problematizar a questão do envelhecimento na comunidade trans, né? E, na verdade, nós já temos poucas narrativas escritas por pessoas trans. Narrativas escritas por pessoas trans sobre o envelhecimento, menos ainda. Porque por força da transfobia, por força da violência, por força de todo o aparato cis-heteronormativo, muitas vezes, infelizmente, essas pessoas não chegam à velhice para falar sobre a própria velhice, né? E dito isso, eu me encerro, que eu já estou passando de tempo aqui. Agradeço muito pela atenção, fico à disposição para perguntas e comentários, se for possível, se houver tempo. E deixo o convite, né? Reforço o convite para revisitar, para visitar ou revisitar esses textos, né?
e para construirmos um corpo crítico mais robusto e juntos definirmos, né, qual o lugar, qual a pertinência e qual a relevância desses textos no conjunto mais amplo da literatura brasileira. Muito obrigado. Podemos abrir para perguntas, sim. Alguém tem alguma pergunta para o professor Anselmo? Você falou bastante de biografia e autoficcionalização. E no campo da ficção, literatura especulativa, mais de fantasia, de outros gêneros, como que é a questão da autoria trans nesses outros campos? Já não contam a própria história, mas várias outras possibilidades. Perfeito. Assim, no Brasil, esse é um campo que está bem incipiente ainda, né? Eu não vou dizer que não existem, né? Mas eu digo sim, sem pudor nenhum, que eu desconheço, porque eu acabei limitando um pouco a construção do corpus que a gente está trabalhando agora nas narrativas que tinham uma pegada ou autobiográfica ou autoficcional, porque isso possibilitava construir uma continuidade com esses primeiros textos mediados, né? Como as Memórias de Madame Satã, por exemplo, que é um dos primeiros. Então eu não sei te dizer nesses outros campos, né, de ficção mais imaginativa, especulativa, se tem nomes mais atuantes aqui no Brasil. Agora, com certeza, há um campo que, inclusive, eu me atreveria a dizer que é mais rico que o campo da prosa de ficção, né, e que a autoria trans se faz presente de uma maneira muito inovadora, inclusive em termos formais, né, que é o campo da produção lírica, né? Eu sempre digo isso, às vezes eu vejo umas caras que sorriem e umas que se fecham quando eu digo isso. Mas o que há de mais inovador, de ponta, de experimental no campo da literatura brasileira contemporânea está sendo escrito por homens e mulheres trans, né? É quem tem encontrado caminhos para revitalizar a expressão lírica, é quem não tem pudor, né, de abrir mão de se reconhecer como poeta e se aventurar no slam, na música, na poesia falada, né? Pessoas como a Linda Quebrada, por exemplo, a Júpiter do Bairro, a Oxa, que não se limitam ao papel da poesia lírica, da literatura lírica tradicional, escrita no suporte de papel, e que se aventuram por esses outros campos que invocam a performance e a oralidade, e que muitas vezes são acusadas de não literárias por fazerem isso, quando, na verdade, a performance e a oralidade estão na gênese do texto lírico, né? Quando a gente pensa nas origens da literatura lírica, né? Mesmo nas versões mais consagradas, que poderiam ser talvez um pouco mais conservadoras, né? A origem da expressão lírica vem de lyrikos, que é o instrumento grego, a lira, que acompanhava o canto e a dança da música solista em rituais religiosos gregos, né? Então é muito interessante porque há uma extrema inovação no campo lírico, feito então, né, por essas figuras, por essas artistas, mas ao mesmo tempo essa renovação se faz justamente se remontando às origens esquecidas de onde saiu a musicalidade, o ritmo, né, que são estão colados com a expressão, né, da literatura lírica. Dado o que eu tenho mapeado em termos de Brasil, essa experimentação ela está muito mais presente na lírica, né?
mesmo nos contos da Atena Beauvoir, por exemplo, que se prende menos com a questão da memória e da narrativa de si, e constrói contos mais explicitamente ficcionais, é uma ficcionalização que nunca sai muito do pacto realista, né? Isso é uma coisa curiosa, né? A gente não tem no campo da literatura trans, pelo menos no que eu consegui mapear até agora, aqui no Brasil, alguém que tivesse a ousadia imaginativa de uma Octavia Butler, por exemplo, dos Estados Unidos, que vai para o campo da ficção científica e vai falar sobre relações étnico-raciais usando o enquadramento da ficção científica, né? Enquanto na poesia tem mais diversidade, tem mais liberdade, não tem grandes apegos a formas fixas, né? Ou a questões mais consagradas. Esse caráter confessional, em um certo sentido, né? Não confessional no sentido de intimismo, mas confessional no sentido de relacionar a palavra escrita à experiência vivida, de alguma maneira, ela é, até onde a gente conseguiu rastrear no presente momento, a linha mestra da ficção de autoria trans, né? O texto Velhice Transviada, do João Neri, talvez fuja um pouquinho, porque ele assume um tom um pouco mais de especulação, menos de narração, e mais de problematizar, né, certas questões, como a questão, né, da solidão das pessoas trans, da dificuldade da pessoa trans que não tem uma rede de apoio, porque quando jovem, muitas vezes, rompeu com a família e, a partir de uma certa idade, não constituiu família, não tem uma descendência, né, muitas vezes... E a ideia, né, de construir uma família por via da adoção, por exemplo, foi interditada até pouco tempo pelo papel do Estado, né? Então, ele foge um pouco da questão da narrativa de si e explora um pouco mais o campo mais político, enfim, né, faz algumas prospecções, mas sempre dentro de um quadro realista, né, de um pacto realista e um tanto... não sei se ensimesmado seria a palavra, porque parece pejorativo, né? Mas ensimesmado no sentido de que são narrativas de si. Eu queria fazer um comentário, pergunta, não sei. Parabenizar a sua fala, assim, porque eu percebo que a universidade, a academia, no modo geral, tem uma resistência ainda a trabalhar certos assuntos. E quando você trouxe a Mandy, que eu já conheci do YouTube, eu lembrei do Jonas Maria, que é também não tanto no YouTube, mas ali nas redes sociais, faz um papel mais ativo, assim. E, inclusive, tem um grupo de leitura que, se eu não estou enganada, é Textos Junkies. E aí eu acho que é mais uma provocação para que você fale sobre o seu grupo de leitura. Eu sei que você tem grupo de leitura, né? Porque eu acho que é importante essa divulgação dos textos de autoria trans, né? De personagens trans. Que você falasse um pouco do funcionamento do grupo e tal, da sua pesquisa dentro da universidade. Perfeito. Olha, eu te agradeço imensamente, porque eu fiz no jabazinho dos livros, esqueci de fazer o jabá, que talvez seja de interesse mais direto para o público, né? Que é o nosso grupo de leitura. Fazem 3 semestres aproximadamente, né? Começou de uma maneira modesta. Eu e os meus orientandos, a gente criou um projetinho de extensão, que na verdade a gente chama de projeto de extensão para ter uma desculpa, para ter uma etiqueta institucional, para reconhecer o que a gente faz e para não entrar assim na invisibilidade. Mas é basicamente um grupo de leitura onde a gente se reúne de uma maneira assim bem despretensiosa, né, para discutir textos que de alguma maneira ficaram no escanteio, embaixo do tapete, né? Então, sintomaticamente, o nome do nosso grupo é Lendo nas Margens e Lendo das Margens, né? Então, a gente lê textos que ficaram na margem e a gente se coloca também um pouco à margem, porque por mais que sejamos pessoas que às vezes têm alguma ligação com o universo institucional, da pesquisa, do ensino ou da crítica literária, a gente deixa essas etiquetas na gaveta e fala apenas como leitores, né? No momento que a gente está debatendo. A primeira edição, né, foi discutindo textos de mulheres do século XIX que ficaram escanteadas da literatura brasileira. Depois, a segunda edição
Todas as edições são semestrais e giram em torno de 10 a 15 encontros, dependendo de como a gente consegue encaixar com o calendário acadêmico, enfim, porque a gente respeita os períodos de férias também, tanto da universidade quanto de fora da universidade. A segunda edição, a gente fez uma tarefa de fôlego, que foi dar conta de ler O Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, né? Ao longo de um semestre inteiro, capítulo a capítulo, discutindo e contextualizando, né, as estratégias que ela utiliza para construir esse romance, que mais que um romance é praticamente uma epopeia, né, da resistência de uma mulher afrodescendente ao longo do século XIX no Brasil. E nesse momento está em atividade a terceira edição, né, onde nós estamos lendo boa parte desses textos que aparecem no último slide, né? Textos de autoria de pessoas trans que ficaram por algum motivo ou esquecidos ou invisibilizados ou tiveram algum momento de destaque na mídia e que depois meio que ficaram relegados a segundo plano. Para quem tiver interesse, os nossos encontros esse semestre estão ocorrendo nas quartas-feiras, das 17h30 até as 19 horas, né? São encontros de 1h30 de duração. Eles acontecem no prédio 40A da UFSM, é o prédio do curso de letras, né? E a gente tem daí um perfil no Instagram para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, é só buscar Lendo nas Margens, vai aparecer o nosso histórico. Ele é um histórico modesto, mas tem um pouco das listas de leitura, algumas fotos, algumas coisas que registram um pouco nossa história nesses últimos 3 semestres. E tem a lista de leitura com as datas dos encontros desse semestre, né? A participação é gratuita, qualquer um pode chegar e colar junto, como diz a gurizada da graduação. E uma coisa que eu sempre faço questão de chamar a atenção: é sim um grupo de leitura, é sim um grupo de discussão, mas dada a pertinência do recorte que a gente faz das leituras, né, a gente entende também que muitas vezes as pessoas não dão conta de ler o texto, ou muitas vezes querem tirar a temperatura antes de se aventurar, antes de fazer o investimento, antes de comprar o livro. Então, mesmo quem não leu o livro, ou quem não tem disposição para ler o livro que vai ser discutido, mas que tem interesse, está convidado a chegar e participar junto com a gente e ir definindo, né, depois de conhecer um pouco a dinâmica, se vai continuar ou não, se vai fazer o investimento de tempo necessário, né, para fazer as leituras e acompanhar, ou se vai continuar frequentando apenas para se situar um pouco, né, fazer essa leitura de segunda mão, né, a partir das nossas conversas. O único risco dessa modalidade de participação é que a gente tem um acordo tácito de que não temos problema nenhum com spoilers, né? Então, quem vai participar do grupo e tem problemas com spoilers, a gente deixa bem avisado. Está bem-vindo, mas corre o risco de ter algumas revelações que não te serão agradáveis. Porque falar de literatura sem falar dos enredos num grupo de leitura fica um pouco difícil, né? Então, daí a gente prioriza na nossa conversa os interesses daqueles que deram conta de ler, enfim, que querem comentar isso, que querem trazer isso para a discussão.